Amanhã, o Rubem Júnior já destacava em manchete, vai ter casa cheia no Gigante da Pampulha. 6:30 da noite, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. As primeiras informações do Cabuloso neste sabadão. Abraço, boa tarde, Rubem. Boa tarde pra você também, Pedro. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando para toda a nação azul, 12:00 com 28 minutos. Sobe o som, né? Um sabadão, véspera de jogo decisivo para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A gente trazia durante a semana sobre a expectativa do bom público, a diretoria que convocou o torcedor fez a sua promoção de ingresso também, né? R$40 para os sócios, tendo acesso a todos os setores do estádio. A última parcial do clube estava na casa de 30 mil ingressos vendidos e eu apurei há pouco que já estamos aí na casa dos 35. Amanhã, domingão, 6:30, o Bragantino na vida do Cruzeiro para tentar voltar a vencer na competição. A régua do Cruzeiro ali na parte de baixo. As equipes já estão somando, inclusive hoje, de olho, né, nesta rodada da competição. O Cruzeiro que tem seus adversários praticamente todos entrando em campo neste sábado. Apenas a Chape, que está ali na 17ª colocação com 8 pontos, um a mais do que o Cruzeiro, entra em campo amanhã pela manhã contra o Atlético Paranaense. Os demais neste sabadão, por exemplo, o Remo tem a mesma pontuação do Cruzeiro, pega o Vasco, jogo às 4:30 em casa. Lembrando, depois do time do Bragantino, o Cruzeiro tem Copa Libertadores, depois tem o Grêmio, tem Copa do Brasil e tem o Remo, um adversário direto aí na parte de baixo. O Mirassol, o Lanterninha, 6 pontos, também entra em campo neste sábado. O Cruzeiro de olho, o Mirassol que recebe o Bahia também às 6:30. Mas é um Cruzeiro que deixa Guayaquil com a expectativa elevada por tudo que aconteceu, né? Um público onde o Cruzeiro teve ali diante da equipe do Barcelona uma pressão, mas suportou bem, o time foi maduro em campo, levando essa tranquilidade também para o Campeonato Brasileiro. É imediata a reação, principalmente por todo mês de abril, com jogos decisivos que podem cravar o segundo semestre, como será o futuro do Cruzeiro. Na quinta reapresentação, ontem trabalho tático e hoje à tarde finalizam a preparação na Toca da Raposa. O técnico Arthur Jorge, de jogo para jogo, não tem prioridade para a competição A, B e C, vai com o que tem de melhor em cada disputa, por isso avalia a parte física. E ontem nenhum trabalho tático, podendo colocar em prática, né, e mostrando o time para amanhã. Mas podemos trazer para o torcedor: Romero ontem não treinou, fica a expectativa se treina hoje ou não. E o Romero, se for para o campo, né, integrado totalmente com os demais do elenco neste sabadão, dificilmente será titular. Aí fica no banco de reservas. Agradou muito o Lucas Silva como o primeiro homem do meio-campo. Mateuzinho estava fazendo a função depois que o Romero teve aquela lesão no clássico, né? Ele voltou no segundo tempo contra o Vitória no Mineirão, mas foi na etapa complementar. O Mateuzinho foi também mantido para o jogo contra o São Paulo, que deu mostras ao técnico Arthur Jorge, principalmente nesse termo comparativo aí com o jogo pela Copa Libertadores, tendo o Lucas Silva na função. O Lucas pode ser mantido. O Mateuzinho pode voltar à equipe? Pode sim. E na vaga do Gerson, que vem numa sequência muito pesada de 18 partidas. Tudo será hoje à tarde, jogadores sendo reavaliados, a parte física, mas de jogo para jogo é o que tem de melhor, Pedro Abílio. É o que tem de melhor em jogo para jogo. Ô Edu, o Arthur Jorge tem a missão, né, de fazer o Cruzeiro vencer 2 vezes consecutivas. E, claro, vai aproveitar o embalo do meio de semana. Mas tem essa questão, ou as questões que vão definir a escalação, Edu. Ou se o problema do Cruzeiro fosse fácil de ser resolvido, né? Mas não é, cara. Não é simples. O Cruzeiro entrou numa situação, ou se colocou numa situação muito complicada. Não basta uma vitória, né? O Cruzeiro necessita de uma sequência de vitórias.
E tem jogos em casa, né? Bragantino e Grêmio, jogos em sequência pelo Campeonato Brasileiro. Acho que pode tirar proveito disso. O torcedor comprou a briga, entendeu o que foi feito no meio da semana. Foi muito grande a vitória do Cruzeiro numa reestreia de Copa Libertadores depois de muitos anos, num estádio com quase 50 mil pessoas, em que o Cruzeiro foi melhor que o adversário. Não foi uma vitória aleatória. O Cruzeiro construiu o suficiente para ter vencido por 2 ou 3 gols de diferença, acabou vencendo por 1-0, é o que importa. Traz 3 pontos na Libertadores, uma grande vitória, mas agora é Campeonato Brasileiro, e no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro está muito mal. Muito mal. Então torna-se uma obrigação. Eu não gosto dessa palavra, eu não vejo isso no futebol. O time tem mais investimento, tem a obrigação. Você está falando de futebol, você não está falando de basquete, vôlei. Acho que os jogos, as temporadas, a vivência nossa no esporte futebol nos ensinou isso. Muita gente ainda não conseguiu aprender. Mas em termos de tabela, aí a palavra obrigação entra. Porque pela tabela só o Cruzeiro tem que vencer, Pedro Abílio. Não tem para onde correr mais. O Cruzeiro não pode mais tropeçar, principalmente jogando em Belo Horizonte. Mas vai pegar um adversário encardido. Vai pegar um adversário que é melhor do que aquele que ele encontrou na Copa Libertadores. O Bragantino hoje joga um futebol melhor do que o do Barcelona de Guayaquil. Eu diria até bem melhor. Então o Cruzeiro terá mais dificuldade, vai ter que jogar mais bola do que jogou lá. E lá fez um bom jogo. Então vai ter que fazer um ótimo jogo aqui em Belo Horizonte. Vai ter o apoio do torcedor, vai jogar em casa, mas vai ter que se dedicar, vai ter que entregar, esquecer a Libertadores. A liderança ali no grupo, ao lado do Boca Júnior, ela não vale para o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está na outra ponta da tabela. Então ele precisa vencer fundamentalmente o Bragantino nesse final de semana para pegar o Grêmio na outra rodada e ter também a necessidade de vencer e dar uma respirada. Porque não adianta nada você voltar a tropeçar, dali a alguns dias, meio de semana, é Copa Libertadores, aí vira a chave, consegue outra grande vitória, dá um passo muito importante para uma classificação, e no outro final de semana você tem o Grêmio desesperado ali, você desesperado para pontuar. Então não tem mais para onde correr, o Cruzeiro não tem margem para erro. O Cruzeiro está com a cabeça para debaixo d'água. Ele precisa respirar, e só uma vitória faz com que o Cruzeiro respire no Campeonato Brasileiro. Alexandre Simões, é isso? O Cruzeiro vai precisar vencer para voltar a respirar, tem que vencer logo? Como é que você vê essa pressão da tabela em cima do Cruzeiro nesse momento na Série A, Simões? Ô Pedro, a situação é tão complicada que o Cruzeiro vencendo o Bragantino amanhã e dando tudo certo para ele, dificilmente ele sairá da zona de rebaixamento. Por causa do saldo de gols. Nessa rodada 11, né? Isso, como o Cruzeiro tomou 2 goleadas no campeonato, o saldo dele é -8. Tá? Ele teria que ultrapassar ou o Santos ou o Corinthians. Isso além assim, né? O Cruzeiro vencendo, o Remo não vencer, e o Remo joga com o Vasco daqui a pouquinho, né? 4h30 lá no Mangueirão. O Remo não venceu o Vasco, a Chape não venceu o Atlético do Paraná na Arena da Baixada, o que é muito mais provável de acontecer, e o Cruzeiro vencendo. Aí, se o Corinthians perdeu o clássico pro Palmeiras e se o Santos perdeu pro Atlético hoje, o Cruzeiro chega aos mesmos 10 pontos deles. Tá? Só que o saldo de gols do Santos e do Corinthians é -3, o do Cruzeiro é -8. Então é um número considerável que o Cruzeiro teria que tirar de saldo de gols para poder sair da zona de rebaixamento, ter esse movimento de deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que é o único time que está no Z4 nas 10 rodadas. Só o São Paulo está no G5 e só o Cruzeiro está no Z4 nas 10 rodadas disputadas até agora. Então quer dizer, é uma situação preocupante. Tá? Uma situação preocupante. Nós já temos aí um quarto do campeonato, mais de um quarto do campeonato percorrido, são 38 rodadas, nós já vamos para a 11ª, né? E o Cruzeiro vivendo um cenário aí de Copa Libertadores, no grupo mais difícil da fase de grupos, no mais equilibrado, e na outra semana, né, joga quarta-feira agora contra o Universidade Católica, e na outra semana já inicia sua caminhada na Copa do Brasil. Contra o Goiás é Série B, mas é um adversário muito difícil. Então, quer dizer, o Cruzeiro precisa se recuperar da forma mais rápida possível, e eu acho que fecha o mês com o Boca Juniors. Isso, no Mineirão. E eu acho que a gente falou aqui muito, principalmente nos intervalos interativos, né, por causa da inauguração da nova academia do Atlético, da questão do física do futebol, né? O Cruzeiro amanhã, a principal preocupação
tem que ser ter um time saudável. Porque fisicamente o Cruzeiro está abaixo de todos os outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo erro cometido no início da temporada, levando o Campeonato Mineiro e Brasileirão ao mesmo tempo. Com o mesmo time, matando os jogadores quarto ou domingo. Por exemplo, vou dar já meu primeiro palpite. Gerson, é banco ou nem banco? O Gerson está morto fisicamente. O Cruzeiro não terá o Gerson na sua plenitude enquanto o Gerson não tiver condições físicas de entregar o futebol que ele sabe. O Gerson não tem a menor condição de ficar jogando. É terça e domingo, ok, mas o jogo com a Universidade Católica já é quarta. Não tem a menor condição de o Cruzeiro querer seguir nessa rotina maluca de jogar quarta domingo com o mesmo time. Vai ter que poupar em alguma competição. Aí é com a comissão técnica, não é comigo.